Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Essa semana me fizeram uma pergunta se o cristão comemora Natal. Por que não comemorar o aniversário daquele que te salvou, daquele que se entregou, daquele que derramou o seu sangue? Mas na Bíblia não diz nada sobre isso. Claro, eu acredito que Deus não tenha deixado exatamente uma data para que a gente não tivesse nenhum zelo mesmo em relação ao nascimento de Cristo. Porque não foi o seu nascimento, não foi o nascimento de Jesus que muda a minha e a sua história, e sim a sua morte. É uma loucura, é uma loucura. É só mesmo um Deus para fazer com que a morte trouxesse para a gente vida. E realmente a nossa mensagem é a mensagem de Cristo crucificado. E glória a Deus, porque Jesus fez isso por nós. E uma coisa que eu falei para ele foi o seguinte: para existir morte, primeiro precisa existir vida. E o autor da vida. E eu li para ele a passagem que eu quero ler agora para vocês, que está aqui em João, no capítulo 1. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso é o nascimento de Jesus. Ele se fez carne. Ele se fez carne. Deus veio habitar no meio de nós. Deus, ele se fez presente no meio de nós. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Jesus se despiu de sua glória. Jesus deixou seu trono e veio ser como eu e você. Ele se fez carne, sentiu tudo aquilo que você sente, passou por tudo aquilo que você passa. Deus se fez homem. E hoje, dia 24 de dezembro, do dia 24 para o dia 25, realmente não se sabe data, não se sabe nada. Tem aproximações históricas. Hoje é comemorado o aniversário de Jesus. Mas é uma festa pagã. Tira tudo que é pagão da sua vida. Procura tudo que é pagão da sua vida. Ou você vai tirar só aquilo que convém. E alguns que me conhecem podem até perguntar: mas tinha um tempo atrás que você defendia não comemorar. Se você não assistiu o último vídeo, A Graça e a Nossa Conduta, eu até te convido a assistir. E tem uma parte que eu não vou entrar muito em detalhes, mas existe uma parte que eu falo: se você está numa igreja e ela tem regras e regimentos, você cumpra. Se você aceitou, cumpra. E eu cumpria.
Era uma lei e eu cumpria e defendia. Hoje estou completamente fora disso. Eu vivo pela graça de Deus. Existe um jugo que é a graça. E é nessa graça que a gente baseia toda a nossa vida. E se você pegar ali os evangelhos, você vai ver que a estrela guiou os magos até Jesus, os pastores foram até Jesus, os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Então, se você for ver, a estrela é a tipificação de todo o universo. Os anjos são todo o mundo espiritual. Celebraram o nascimento de Jesus. Os pastores são o povo, é a população que celebra a vida de Jesus. Os magos representam toda a hierarquia, todo o governo, celebraram a vida de Jesus. Então, eu celebro a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. Pastor, mas árvore de Natal, isso é pagão. Irmão, você é livre. Você é livre. Hoje eu tenho uma criança e isso é o que nos deixa feliz. E ela sabe que não é o Papai Noel. Ela sabe que é Jesus. E não posso mentir. Ela tem 5 anos. Se você perguntar sobre o Papai Noel, ela, oh, Papai Noel, será que o Papai Noel vai vir? Será que... Mas se você falar, mas o que significa o Natal? É Jesus. Qual criança que nunca acreditou nesse Papai Noel? Qual criança? Eu também. Você também. Ah, pastor, mas e aí? E aí? Eu lembro de um ditado que tinha na minha camisa de formandos. Deixe que diga o tempo, pois ele, sem dizer nada, é o único que diz tudo. O tempo que nós vivemos, porque Deus não vive nesse cronos, mas o tempo em que nós vivemos, ele se encarrega de ajustar as coisas. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e que no futuro ela não vai se desviar dele. Então isso hoje é colocado, coloca para os seus filhos. Olha, o Papai Noel sou eu. O Papai Noel ele não existe. E querendo ou não é uma criança. São mentes férteis. Mas o próprio tempo e o seu ensinamento vai colocar as coisas no lugar. Pastor, mas infelizmente existe muita tristeza, muita coisa ruim que acontece. A gente não tem um sentimento muito bom no Natal. A gente vê muitas postagens. Isso passa até na televisão. Você já deve ter visto isso. O problema é que o Natal, o aniversariante, muitas vezes não participa. E deixa eu te mostrar aqui ainda no capítulo 1 de João, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus, ele habita em você. Jesus, ele habita em você. Graça está sobre a sua vida. Verdade está sobre a sua vida. E aonde Jesus está, tem que ter alegria. Muitos aniversários não dão certo. Nós sabemos que muita gente fala, aniversário não fica muito legal. E eu concordo.
mas nós estamos falando de Jesus. E aonde Jesus está, tem união, tem comunhão, tem graça, mas ele precisa estar presente. Então deixa Jesus hoje, como você fez aí os 364 dias do seu ano, que foi regido na sua vida. Hoje é um dia especial. Então deixa Jesus tomar conta desse dia. E você vai ver que quando passar esse Natal, você vai estar cheio de graça, alegria, gozo, porque Jesus esteve presente no dia dele. Então agora, a única coisa que eu posso desejar para você é um Feliz Natal em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.